Olá, professores, olá, professoras, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, né? Nesse período aí tão tenso que a gente está vivendo, que não é muito fácil, mas vamos lá para a nossa formação de geografia, nossa segunda formação do ano. E essa formação, né, eu falarei no início, né? Então, para quem não me conhece, eu sou Annalise Talgatti, sou professora de geografia, faço parte da equipe de geografia da CEMED, e hoje nós vamos falar sobre aí a plataforma digital para análise da paisagem. Então, sou eu, Rafael Bastazinho e Rafael Bartman, né? Então, nós três falaremos aí com vocês nessa formação, né, no dia de hoje, tá bom? Aos meninos aí dando um tchauzinho. Então, a gente vai começar a nossa formação. Daqui a pouco eles falam também. Então, com relação a essa nossa formação, aí vocês têm aí os nossos nomes completos, né? Assim, como a gente gosta de ser chamado, né? Logo em seguida, você sabe que tudo isso é oferecido, né? De forma aí online para vocês, porque é o que a CEMED faz, é uma das funções do nosso setor, fazer formação continuada, né? Então, essa formação, vocês têm que entender que vocês podem fazer. Pode passar, por gentileza, o próximo slide, por favor. O próximo, aí vocês sabem, né? Nossos chefes. Volta isso, repassos iniciais. Isso aqui é importante vocês saberem que as formações online, vocês podem assistir todas, tá bom? Vocês não precisam fazer inscrição, né, nesse formato agora, dessa segunda formação. Não precisa entrar em nenhum site para fazer inscrição. Então, assim, como ele está tudo no YouTube, você entra e assiste as lives que vocês quiserem, tá? Então, ela tá livre aí para vocês assistirem. Como é que vocês acessam isso, né? Então, tem um site ali que vocês podem acessar e ver todas as formações e assistir. Uma coisa que é interessante vocês saberem, todo mundo, quando começa a live, a pergunta é, e como é que eu consigo a declaração? Então, vocês sabem que tem um cantinho ali, tem uma setinha que fala sobre a formação, sempre vai ter um linkzinho para vocês baixarem essa declaração. Não adianta ir agora. Agora não adianta você ir, que agora não vai estar liberado. Geralmente, então por isso que a gente usa a palavra geralmente, nunca assim, com certeza. Geralmente, nos 10 minutos finais da formação, está disponível para você. Ou logo em seguida que termina, fica ali disponível, né? Quando a live termina, essa live fica disponível para quem quiser acessar, e aí vocês acessem, né? E também conseguem um certificado dentro de um determinado período, tá bom? Geralmente são 2 semanas. E ó, que eu estou usando as palavras, geralmente, né? Nunca, com certeza, porque muitas coisas mudam. As lives, elas dão para vocês uma declaração de 2 horas, né? E aí vocês falam, 2 horas, o que eu faço com 2 horas? Então, se você assiste 10, né? Então, 2 vezes 10 dão 20. Se você assiste 20, vão dar 40 horas. E como é que eu faço para gerar um certificado? Aí vocês têm que levar todas essas declarações que vocês baixam, das lives que vocês assistiram, né? E aí vocês levam lá no CEFOR e eles trocam para vocês por um certificado. O interessante é sempre dar uma ligada antes, né? Para ver se a CEMED está aberta ao público, porque nós estamos num período de pandemia, dependendo da cor, né, que o município está, a gente tem atendimento presencial, às vezes não, então é interessante ficar atento a isso, tá bom? Então, uma outra coisa importante para falar para vocês, né? Às vezes a gente está falando aqui e surge uma dúvida, então usa o chat aí, ó. Faz a pergunta que a gente responde para vocês, tá bom? Se você está assistindo, não na hora que nós estamos conversando, assistiu depois, né? Tem nos comentários, né? Pode ir no comentário, que daí você pode deixar lá a sua pergunta, que a gente também responde, tá bom? Então, isso aqui é um repasse inicial para vocês saberem que esse programa de formação continuada, né? Essa segunda formação continuada, não precisa de inscrição, assistam quantas lives vocês quiserem, tá bom? E fiquem à vontade aí com as declarações e vai montando os seus certificados, ok? Então, esse é só um repasse inicial para vocês. O próximo slide vai dizer por que a gente pensou nessa temática, tá? Então, a justificativa. Por que fazer aí uma formação nesse nome, né? Plataforma Digital para Análise da Paisagem.
Então, porque nas conversas que a gente tem com vocês, tanto no ano passado como esse ano que a gente recebe WhatsApp, vocês ligam lá na sala, ou vocês mandam via e-mail, né? Ou lá pelo blog, que tem lá o canalzinho de comunicação com a gente, vocês solicitam muito mapas gráficos para a gente, né? Então, essa é uma oportunidade da gente conhecer essa plataforma, né, digital aí do Mapa Biomas. Como é que a gente consegue, né? Ela é uma possibilidade, não é a única, né? Então a gente tem várias outras plataformas, mas a gente vai focar nessa formação em cima dessa plataforma, né? Pensando aí para vocês essa possibilidade de baixar gráficos, mapas, né? Tabelas relacionada a essa temática. Depois o Bartman ele vai falar com mais calma, mas focando em cima de qual conceito, né? Que é a paisagem para a geografia, né? Então, é dentro dessa proposta. Então, aí vem nosso grande objetivo, né? Apresentar aí esse projeto Mapa Biomas para vocês, né? Essa plataforma, como um recurso para as aulas de geografia. Então, assim, foi pensado para você, professor, tá bom? Então, esse tema é para o professor, tá bom? Não é para o aluno. Mas aí você, professor, depois o Bastazinho, ele vai mostrar para vocês como, né? Como que eu consigo fazer a transposição didática, né? De utilizar aí uma plataforma digital com o conceito da paisagem, com aqueles conhecimentos específicos que estão lá no nosso referencial curricular circunstancial, tá bom? Então, é nessa perspectiva. Então, a gente pode aí, né, ao longo, né, da formação, discutir esse conceito de paisagem, entender como esse conceito está colocado no nosso referencial, conhecer essa plataforma, como que a gente usa, como que a gente utiliza, como que eu navego, quais são as ferramentas possíveis, né, aí, que essa plataforma nos permite, e apresentar aí essas possíveis, né, aplicações aí do nosso referencial dessa forma remota, porque vocês enviam muitas coisas para os alunos por meio do WhatsApp, ou tem a sala no Facebook, alguns têm lá usam o Google Drive, ou usam, né, o Google Classroom, e aí vocês têm diferentes plataformas, e tem aqueles que a gente sabe que a gente utiliza o caderno, né? Então, o caderno não tem jeito, e lá a gente, infelizmente, não consegue fazer colorido, né? Vai preto e branco, e aí a gente consegue fazer com que vocês mandem para os alunos, talvez de forma colorida, né? Então, é uma plataforma para vocês verem como que ajuda vocês no trabalho aí no dia a dia dessa forma remota. Então, assim, como que está estruturada a fala, tá? Então, a fala está estruturada primeiro. O Bastazzini vai falar aí o conceito de paisagem na geografia e no referencial curricular. Aí o Bartman vai falar sobre o projeto Mapa Biomas, como que esses materiais das suas organizações, metodologia, infográfico, né, plataforma de mapas e dados, e aí volta o Bastazzini falando essas aplicações possíveis, né, essa transposição didática que ele vai fazer tanto do conceito de paisagem como dessa plataforma, para eu utilizar aí no dia a dia da minha sala de aula. E aí eu volto no final para falar um tchau para vocês, tá bom? Então agora a fala aí com o Bastazzini. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam se cuidando, se resguardando, né? Esse momento a gente sabe que é um momento crítico, estamos mais uma vez aqui remotamente. Espero que seja proveitoso, né? Tudo isso que a gente vai apresentar para vocês, sobretudo em relação à plataforma, mas, como sempre, é preciso também fazer uma discussão teórica, né? A gente não consegue avançar somente com o uso da tecnologia se a gente não dominar a teoria. Portanto, inicialmente na minha fala, eu vou trazer para vocês uma perspectiva histórica do conceito de paisagem, passando pelos principais períodos e as características do seu desenvolvimento, e posteriormente analisar rapidamente alguns aspectos do conceito de paisagem atualmente, como que ele vem sendo abordado, ou algumas propostas para a sua elaboração. Em relação ao nosso documento, vocês já sabem que tem um texto introdutório, síntese,
que é muito importante a gente estar sempre consultando ele, porque ele vai tratar dos principais conceitos da geografia, paisagem, território, lugar, espaço, região também, de uma maneira linear, ou seja, ao longo do tempo, como esse conceito, ou quais os conteúdos que foram sendo elaborados ao longo do tempo, mas também relacionado à perspectiva do método. Então, é um texto que está no nosso referencial, é um resumo, e a gente tem que estar consultando ele, tá bom? Então, a gente já tem algumas características da paisagem no nosso texto e que possibilita a gente utilizá-la de acordo com as correntes do pensamento geográfico, com o método que vai estar orientando o seu pensamento. Vamos lá, vamos avançar então. Vamos entrar agora nos períodos históricos de constituição do conceito de paisagem. Pode passar o slide, por favor? O primeiro período, ele diz respeito ao final do século XIX até o ano de 1940. Nesse período, a paisagem ela é analisada essencialmente por meio da sua gênese e morfologia. O que isso significa? A gênese diz respeito aos processos, condições e agentes sociais envolvidos naquele determinado espaço, e a morfologia diz respeito à materialidade, às formas espaciais que, nesse conjunto de formas, por meio, por exemplo, dos campos, dos caminhos e etc., num quadro integrado e funcional, vai gerar aquilo que o Lablache cunhou como gênero de vida. Os dois principais autores desse período, desse entendimento, desses conteúdos relacionados à paisagem, diz respeito ao Lablache e ao Sauer. O Sauer é bastante interessante porque as suas concepções, ele vai definir a paisagem cultural e a paisagem natural, que está presente nos nossos livros didáticos. Então, percebam, é uma concepção que avançou, que contribuiu com o pensamento geográfico e, sobretudo, com o conceito de paisagem, mas ela já foi superada, no sentido de que já agregaram novos conteúdos em relação a essa definição de paisagem cultural e paisagem natural, que está presente em nossos livros didáticos. Portanto, não podemos somente apresentar essa definição ou ficar nesse nível com os nossos alunos. A gente tem o dever, né, inclusive, de aumentar a complexidade, apresentar outras abordagens que eu vou falar a seguir. Pode trocar o slide. O segundo período do conceito de paisagem é de 1940 a 1970. Só um parênteses. Os autores que eu baseei essa fala, tanto para a construção do slide como para a minha argumentação, constam todos nos slides. Eu tenho os artigos, tenho os capítulos de livro. Se vocês se interessarem, é só solicitar para a gente, tá? O segundo período diz respeito a 1940 a 1970. Nesse período, nós vamos ter uma profunda diminuição do interesse na formulação do conceito de paisagem, ou na utilização da paisagem enquanto conceito explicativo da realidade. Isso vai ocorrer, sobretudo, porque é um período de retomada da expansão capitalista após a Segunda Guerra Mundial. De maneira geral, nos países desenvolvidos ocidentais, nós vamos ter um contexto de políticas de bem-estar social, de ampliação do consumo, de ampliação da classe média, de ampliação do gasto estatal, aquele período também que ficou conhecido como período desenvolvimentistas. Então, de maneira geral, ocorreram inúmeras transformações, tanto na paisagem rural como na paisagem urbana desses países desenvolvidos. Eu trouxe um exemplo aqui para a gente ter noção da expansão do tecido urbano da cidade de Filadélfia entre 1930 e 1970. Então, perceba que esse dinamismo do ponto de vista econômico e as políticas implementadas causaram inúmeras mudanças, tanto no espaço urbano como no espaço rural. Portanto, as análises geográficas, elas focaram
na questão regional e nos processos de desenvolvimento. A paisagem, então, perde um pouco da importância que teve no período anterior, mas é retomada, como eu vou apresentar agora no próximo slide, a partir da década de 70. Por favor, próximo slide. De 1970 até o presente, nós vamos ter mudanças fundamentais, que inclusive está no nosso referencial, você pode consultar, que diz respeito à adoção de novos métodos. Nós vamos ter, então, a adoção de grande parte dos geógrafos, da fenomenologia, e também nós vamos ter uma contribuição muito grande do marxismo, representado pelo método do Marx, obviamente pelo materialismo histórico dialético, que vai fazer uma crítica em relação à formulação ou os aspectos que caracterizavam as formulações da paisagem anteriormente. A primeira crítica está relacionada à paisagem vista como uma síntese harmoniosa das relações de uma sociedade indiferenciada e a natureza. Portanto, os autores, baseados no método de Marx, vão afirmar a síntese harmoniosa ela é inexistente. O que nós temos ali é uma síntese dos conflitos, pelo contrário. A segunda crítica também que os autores marxistas vão fazer e que vão colaborar diz respeito à consideração de que a cultura da qual a paisagem é uma expressão, ela era vista como homogênea, estática, sem contradições e sem conflitos. Então, a partir dessas duas principais críticas, nós vamos ter uma evolução, uma agregação de novos conhecimentos no conceito de paisagem. Próximo slide, por favor. De 1970 até aqui, nós vamos ter... Pode passar, por favor. De 1970 até aqui, talvez o autor que mais contribuiu foi o Dennis Cosgrove. Esse autor ele vai, então, apresentar algumas perspectivas para a gente ler a paisagem. A primeira que ele vai falar é a polivocalidade e a iconografia. A polivocalidade diz respeito à questão ou a perspectiva reflexiva a partir do sujeito, a iconografia a partir das imagens. Então, toda a paisagem ela vai exibir uma materialidade e uma série de mensagens, mas essas mensagens elas não são lidas ou não são interpretadas de maneira homogênea entre os sujeitos. Então, eu olhando essa paisagem com os letreiros de Hollywood, eu tenho uma noção de que isso é representativo do ponto de vista simbólico da influência cultural nos Estados Unidos. Não quer dizer, por exemplo, que se outro professor ou outra pessoa observar isso, vai ter a mesma interpretação que eu. Então, o sujeito adquire uma centralidade na interpretação da paisagem, o que provoca uma ampliação da capacidade interpretativa do conceito. Então, nós temos uma evolução. O autor também vai colocar o conceito de paisagem a partir dos critérios de diferenciação social e poder. Para isso, para exemplificar, eu trouxe alguns exemplos de paisagens aqui da nossa cidade. Então, ele vai falar que o primeiro exemplo seria a paisagem da classe dominante, ou seja, aquela paisagem que, por meio das suas formas espaciais, representam a classe dominante. Trouxe o exemplo do shopping center e aquela área ali da Afonso Pena, que é uma área onde os indicadores socioeconômicos mostram que é uma parcela mais rica da população que vive ali. A segunda paisagem que ele fala seria uma paisagem alternativa. Essa paisagem alternativa diz respeito a grupos emergentes, a uma paisagem do futuro. Eu pensei, nesse sentido, das ciclovias. As ciclovias, talvez, elas representem o futuro. Elas estão imersas no presente, com as ruas, com as avenidas, com os carros, mas as ciclovias, elas são uma paisagem que demonstram ou que antecipam o futuro. O terceiro exemplo seria a paisagem residual, ou seja, aquela paisagem que já teve, ou aquela paisagem dotada de formas espaciais, que já teve
um momento de grande importância e que atualmente ela é vista como residual, como que sobrou. Para isso eu trouxe o exemplo da esplanada ferroviária, né? As formas se mantiveram, desculpa, mas mudaram-se as funções. E, por fim, o último exemplo seria a paisagem excluída. E aí eu trouxe, que representa, obviamente, formas espaciais precárias e aquela população que é expoliada a partir dos processos econômicos e sociais. No próximo slide, tem um outro exemplo que ele vai falar da paisagem enquanto marca, matriz e mudanças. Marcas, porque ela é expressão da ação humana, matriz, porque ela possui um poderoso meio de sentimentos, ela expressa sentimentos, ideias, valores. E aí os autores também vão falar que essa parte é interessante. A mudança da paisagem ou a mudança dessas formas espaciais no campo, ela ganha ou no espaço rural, ela ganha uma potencialidade muito maior, porque esses espaços não são dotados de materialidade ou de redes técnicas, como diz o professor Milton Santos. Então, a capacidade de alteração bruta, rápida e total daqueles espaços é mais significativa do que na cidade. Para esse exemplo, eu trouxe alguns registros da obra de Itaipu. Por sua vez, no espaço urbano, a paisagem ela é mais resistente, porque, como eu afirmei anteriormente, toda a infraestrutura necessária para a reprodução do capital e da vida é presente no espaço urbano. Portanto, qualquer tipo de intervenção exige investimentos maiores, negociação política maior, dentre outros fatores que complexificam as suas transformações. Então, muitas formas espaciais na cidade, elas estão submetidas à inércia do ponto de vista aparente, mas a sua função ela é alterada. Trouxe o exemplo da cidade de Presidente Prudente, do atual Centro Cultural Matarazzo. Antigamente, a partir de um processo de exploração econômica do algodão na década de 30, aquele espaço era utilizado para armazenagem, para atividade industrial, inclusive. E já passado 70 anos, mantiveram-se as formas espaciais, mas a sua função agora é outra, ele se tornou um centro cultural. Então, nós temos um processo de refuncionalização dos espaços. Isso não quer dizer, obviamente, como eu disse, que os espaços urbanos ou as formas espaciais presentes no espaço urbano não se alteram. As cidades sede de grandes eventos esportivos estão aí para mostrar para a gente que existe sim essas transformações e elas podem ser rápidas e abruptas, beleza? Por fim, no próximo slide, o último exemplo que eu trago para vocês é aquele que ele define como paisagem da simulação, ou seja, aquele tipo de paisagem espacial e temporal descontextualizada que ele vai falar. São constituídas basicamente para obtenção do lucro. Então, são espaços, são simulacros, eles simulam espaço e temporalmente formas que nem existem ou que já existiram e que passam a ocorrer atualmente. Como exemplo, eu trouxe a Disney, o parque da Disney e também o parque temático da Ferrari, em Abu Dhabi. Além disso, tem um outro exemplo muito interessante para nós, que são aquelas paisagens de simulação. Então, por exemplo, quando a gente pensa num shopping center, aquelas praças no shopping center, a gente vê presença de verde, a gente vê bancos. Então, é uma paisagem de simulação daquilo que seria o espaço público, porém com conteúdos completamente diferentes. Ou seja, um espaço de uso privado, de uso coletivo, mas privado por meio, por exemplo, de sistemas de segurança. Então, percebam, a partir de 1970, nós temos uma série de possibilidades para a gente interpretar a paisagem. E, a partir da ferramenta que o Rafael vai apresentar agora para vocês, eu vou retornar com algumas dessas possibilidades, levando em consideração essa pequena apresentação teórica daquilo que caracterizou o conceito de paisagem no tempo e atualmente.
Beleza? Aguardem aí, aproveitem agora essa parte do Rafael, uma parte que pode contribuir bastante com vocês, com novas ferramentas para serem utilizadas em sala de aula, e ao final da fala dele eu retorno para trazer alguns exemplos para vocês. Muito obrigado. Olá, professores, olá, professoras. Mais uma vez, uma satisfação, essa possibilidade de troca de experiências com vocês. Aquilo que a gente vem discutindo já há algum tempo desde a academia, mas que agora surge como oportunidade de compartilhar com os colegas de profissão. Então, podemos avançar aí no slide do Rafa, para que a gente tenha a primeira dimensão do que a gente tem que mostrar para vocês hoje. Cabe aqui fazer um resgate. Toda essa fala que o professor Rafael Bastazini fez até agora, ela apresenta algumas possibilidades da abordagem do conceito de paisagem. Então, é necessário aqui ter a ciência de que não é apenas uma, não são duas, são várias possibilidades de abordagem do conceito de paisagem, e que esse conceito vai ter, inclusive, uma aplicabilidade prática, né? O conceito de paisagem, ele é muito utilizado, por exemplo, para zoneamento ambiental, para a criação do zoneamento econômico, etc. Então, o conceito de paisagem, ela tem a dimensão teórica e também tem a dimensão prática. Acho que o mais importante para nós, professores, enquanto pensando a ideia do didático, como você fazer essa transposição didática do conceito de paisagem, é ter a ciência de como você vai abordar o conceito de paisagem, com base em qual corrente do pensamento geográfico você está baseando as suas aulas, visto que, em função desses momentos ou desses períodos históricos do pensamento geográfico, o conceito de paisagem ele tem dimensões teóricas e metodológicas muito distintas. Então, eu acredito que ter a ciência de como você está aplicando o conceito de paisagem é muito importante. Dentre as aplicações práticas do conceito de paisagem, está o uso das terras, né? Ou, como aparece aí, o MAP Biomas vai trazer como uso do solo. Eu não vou entrar aqui nessa distinção teórica entre o que é uso das terras e o que é uso dos solos, né? Obviamente, existem diferenças, mas aqui, superficialmente, nós vamos tratar isso como sinônimo, só para que vocês entendam que aqui nós estamos falando das modificações ou das alterações na paisagem que se deram ao longo de anos a partir de determinado recorte territorial. Então, por isso, o uso da terra, o uso do solo vai ser tratado aqui de maneira superficial como sinônimo, tudo bem? Embora, de novo, existam as suas distinções conceituais. Voltando na aplicação prática, o professor Eduardo Salinas, que é da Universidade de Havana, quando ele esteve na Unesp de Prudente, ele realizou um artigo de revisão bibliográfica, onde ele consultou 23 periódicos importantes da geografia, com Qualis A1, A2, etc. E ele identificou que o conceito de paisagem ele é muito associado ao uso e cobertura do solo, seja para identificação de alterações espaço-temporais, ou as análises multitemporais, seja para definição de unidades de paisagem. E aí o professor Salinas vai trazer a ideia que veio lá do professor José Mateu Rodrigues, que é a ideia da geoecologia. Então, veja só, o conceito de paisagem, como o Rafa falou, ele é dinâmico, ele tem as suas alterações ao longo do tempo e tem as suas aplicabilidades em função de determinadas correntes teóricas. Então, é muito importante entender como o conceito de paisagem é utilizado para a análise de uso e cobertura do solo. Por isso, a apresentação do projeto MAP Biomas, que é um projeto que está ligado ao sistema de estimativas de emissões de gases de efeito estufa, então pertence ali ao grupo do Observatório do Clima, então organização civil, vários pesquisadores que se organizam, né, em função dos seus conhecimentos
temáticos, então você tem especialistas em biomas, então você tem especialista em Caatinga, especialista em Pantanal, você tem especialistas em uso das terras e nessa dinâmica do uso das terras, você tem especialista em sensoriamento remoto, em sistemas de informação geográfica, da sigla em inglês GIS, você tem especialistas em ciência da computação. Por que ciência da computação? Porque todo o projeto ele é baseado na programação em nuvem, né, na aprendizagem de máquina. Então, esse projeto tem início em março de 2015, quando numa reunião lá do grupo, alguém pergunta, existe a possibilidade de criar um mapeamento do uso e ocupação das terras no Brasil e que isso seja disponibilizado, seja de fácil acesso, de fácil interação com a comunidade? E a resposta é sim, desde que exista um processamento rápido, que permita uma organização rápida dos dados, uma troca de informação. A partir dessa tomada de decisão, ou desse levantamento de um possível problema para a execução do projeto, o pessoal contatou o Google, né? E imediatamente já iniciaram tratativas, um grupo de profissionais foi para a Califórnia passar por uma formação do Google Earth Engine, né, uma plataforma muito legal também, só que ela é eu acho um pouco complexa de mexer, por isso que a gente não vai entrar nessa plataforma hoje. Mas o pessoal aprendeu a trabalhar com isso, e aí deu, em março de 2015, o início do projeto. Pode avançar o slide? Nessa primeira parte da minha fala, foi só essa contextualização histórica, porque a partir de todo esse processo, desse trabalho com o Google, aí sim começam os trabalhos e saem os primeiros produtos. Por exemplo, em abril de 2016, o MAP Biomas lança a coleção 1, que traz a cobertura e uso das terras no período de 2008 a 2015. Em abril de 2017, eles ampliam essa dimensão temporal, que agora vai de 2000 a 2017. Então, você antes tinha 8 anos e agora você tem 18 anos de cobertura. Então, isso é muito importante, que você ganha a dimensão temporal. Em janeiro de 2018, eles passam a trabalhar com outra metodologia, eles passam a aplicar um algoritmo chamado Random Forest, ou que seria a floresta aleatória. Essa floresta aleatória, o que ele faz? Ele identifica pixels com características similares e agrupa, permitindo com que a máquina, o algoritmo, seja treinado para dizer o que ele representa. Então, o pesquisador ele vai dizer, olha, isso aqui é floresta, isso aqui é uma área de várzea, isso aqui é água. Então, a partir do Random Forest, você vai treinar o algoritmo para que essa programação seja realizada de forma mais eficaz. Então, a partir de 2018, janeiro de 2018, da coleção 2.3, você tem um ganho qualitativo com a aplicação desse algoritmo. Em agosto do mesmo ano, o MAP Biomas lança a coleção 3, que aí amplia a dimensão temporal novamente. Então, agora você vai de 85 a 2017, e em abril de 2019, coleção 3.1 apresenta melhorias na qualificação. O projeto MAP Biomas ele é sempre revisto, ele está sempre sendo revisitado pelos pesquisadores, buscando um ganho qualitativo. Em agosto de 2019, você tem a coleção 4, o lançamento da coleção 4, com a cobertura de 1985 a 2018. E aí, em março de 2020, coleção 4.1 com melhorias na classificação. Em agosto de 2020, eu tive a satisfação de assistir esse lançamento ao vivo, a coleção 5 do MAP Biomas, que traz dados de cobertura de 1985 até 2019. Então, ali eles apresentam como que o trabalho foi feito, em que pé que está o trabalho. Esse material, eu acredito, que deve estar disponível no YouTube, caso vocês queiram visitar o lançamento dessa cobertura de 85 a 2019, que é o lançamento da coleção 5. E aí vem, eu preciso compreender para uso com o meu aluno. Eu tenho que ter todas as coleções? Não. O MAP Biomas trabalha com uma perspectiva de evolução. Todos os trabalhos, todos os produtos, eles estão em constante evolução. Para isso, você só usa 5.
As coleções anteriores que eu apresentei para vocês é só para que vocês tenham conhecimento da dimensão histórica do processo, tá? Mas você, para o trabalho, você vai utilizar a coleção 5. Então, só essa última coleção. Tudo bem? Podemos avançar? Quanto à escala, muito importante. O MAP Biomas pode ser utilizado na escala 1 para 50 mil, mas não é recomendado, dadas as dimensões, as características dos pixels, com base nos materiais que são utilizados como base para a produção dos mapas de uso das terras. Então, a recomendação é que se trabalhe com escala 1 para 100 mil. Isso é muito importante caso você queira fazer uma adaptação, de repente você tem facilidade com software e quer jogar esse material para dentro de um SIG, você também tem que ter essa ideia da escala. Enquanto as questões dos termos de uso, isso é muito importante para nós, né? Os dados do MAP Biomas são públicos, abertos e gratuitos, desde que você cite a fonte, faça a referência da fonte. Inclusive, na tela, você está vendo como citar o projeto. É um projeto MAP Biomas, coleção 5, por exemplo, da série anual de mapas, etc. Você tem que citar essa fonte. Citando essa fonte, pode utilizar sem problema nenhum. Dados são públicos, abertos e gratuitos. Podemos avançar? Vou falar rapidamente de materiais e da organização do projeto. Todo o mapeamento ele é consolidado com base nas coleções de imagens Landsat. Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8. Para isso, caso você tenha alguma dúvida, consulte a dimensão temporal, quando foi lançado, quando ele parou de operar. Cada satélite tem um tempo de operação. Inclusive, está para sair aí o lançamento do Landsat 9. Estamos ansiosos para verificar como que será essa disponibilização desses dados para a comunidade civil. Então, não tive tempo para ver isso ainda, mas o Landsat 9 já está para estar quase em operação, né? Como que é feito o processamento dessa imagem? Eles trabalham com algoritmos de classificação pixel a pixel. Ou seja, todo o processo de classificação da imagem, ele é feito com um extensivo algoritmo de aprendizagem de máquina, ou machine learning. Então, todo o aprendizado, o pesquisador vai definindo o que significa cada um desses pixels, e aí depois você tem um processamento mais rápido. Esse processamento ele é feito em nuvem, por isso que se utiliza a plataforma do Google Earth Engine, e toda a metodologia ela está disponibilizada para vocês num documento chamado ATBD, ou Algorithm Theoretical Basing Document. Já peço desculpas pelo meu terrível inglês aí, mas esse documento de base teórica do algoritmo, ele está disponível para vocês baixar lá na plataforma. Daqui a pouco a gente vai chegar como acessar isso. Pode avançar? Quanto à organização, o MAP Biomas trabalha com temas horizontais. Esses temas horizontais, inicialmente, eles constituem os biomas: Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. Todos os limites desses temas horizontais, ou seja, dos biomas, estão em conformidade. Retorna para mim, por favor. Isso, obrigado. Esses temas horizontais estão em conformidade com os limites utilizados pelo IBGE. Então, você não vai ter problema na hora de você trabalhar, fazer uma transposição didática em função de conflitos, por exemplo, com o que está no seu livro didático. Isso não vai existir porque os limites são os mesmos. Além dos temas horizontais, que representam os biomas, nós temos os temas transversais, que representam os tipos de uso daquela determinada porção do espaço, mais especificamente daquele pixel. Tá? Então, aquela porção da imagem vai ter uma característica. Se ela é pastagem, se é uma agricultura, se é área urbana, enfim. A partir disso, os grupos de pesquisadores, especialistas em áreas específicas, especialista na Amazônia, especialista em pastagem, vão fazer a identificação e aí sim você tem o pixel classificado. Pode avançar agora. Por isso é muito importante que a gente tenha um conhecimento da metodologia. Eu não vou me aprofundar aqui, eu não sou especialista, não teria condições de fazer isso de uma forma eficaz para traduzir isso para vocês, como essa metodologia faz, até porque eu utilizo os dados
numa outra perspectiva. Então, eu vou tentar explicar de uma forma básica para vocês como funciona essa metodologia do MAP Biomas. Inicialmente, é constituído um mosaico, né? Então, os pesquisadores fazem o download das imagens Landsat. Essas imagens que foram baixadas passam por um processo de análise para verificar, por exemplo, a qualidade, quantidade de nuvens, acurácia, toda a imagem analisada, e aí faz-se um mosaico dessas imagens, elas são agrupadas dentro do mesmo ano, então baixa todas as imagens, por exemplo, de 1985, agrupa essas imagens, faz o cálculo das frações espectrais, e a partir dessas frações, você vai ter a dimensão e o entendimento do comportamento espectral daquele pixel. E aí você tem um mosaico, ou seja, você tem um conjunto de imagens para um ano. Aí você passa para o próximo passo, que é a classificação. Como você já conhece o comportamento espectral daquele pixel, você começa a dizer para o computador, para o algoritmo, o que significa aquilo. Então, esse processamento em nuvem, agora baseado naquilo que eu falei, no Random Forest, na floresta aleatória, você vai dizer, olha, esse pixel é agricultura, esse pixel é água, e por aí você vai classificando, e no final dessa segunda etapa você tem o mosaico classificado. Passa-se para uma etapa de filtro, onde você visa a consistência desses dados, buscando eliminar, por exemplo, pixels isolados ou pixels de borda. Vamos supor que você tem uma área que ela foi caracterizada como savana, né? E ali bem no meio você tem um pixel que está caracterizado como zona costeira. Esse pixel ele vai ser analisado novamente, com base nos seus pixels vizinhos, para que fique claro, cada pixel ele tem 9 pixels vizinhos. Então, caso esse pixel seja representado por menos de 2 vizinhos, você tem uma reclassificação em função dos outros pixels do seu entorno. Então, esse processo de filtro é para você revisar e diminuir inconsistências na sua análise. Aí você passa para a integração, ou seja, o cruzamento dessas informações espaciais e temporais, também visando a redução das inconsistências agora dentro das classes de agricultura, pecuária, uso do solo urbano e etc. Passa-se, então, para a transição, ou o que mudou de um ano para o outro. Essas mudanças são muito importantes. É a partir dessa ideia, ou dessa etapa da transição, por exemplo, que você começa a visualizar o dinamismo do território. Como que esse território está posto em determinado período, né, 85, 86, e como que ele está posto agora, em 2000, 2018, 2019. Então, essa transição anual, essa variação temporal, ela é muito importante, ela é identificada aqui nessa etapa de transição. Passa-se para um filtro espacial, um novo filtro, para eliminar novamente esses pixels isolados. Então, veja que é um processo minucioso, é um trabalho, tem rigor científico e vai fazer com que você coloque cada vez mais confiança no trabalho que está sendo desenvolvido pela equipe do MAP Biomas. Por fim, realiza-se o cálculo das estatísticas, quanto que tem de floresta, quanto que tem de solo urbano, etc., e faz a análise da acurácia visual para que seja publicado o documento e que a gente tenha acesso lá na plataforma. Então, veja só, a metodologia ela é rigorosa e, mais importante, caso você queira entender essa metodologia de uma forma mais profunda, entrar mesmo, entender essa metodologia, o documento está disponível para vocês lá na plataforma, vocês podem baixar e estudar isso com calma. Acredito que isso, para fins didáticos, não seja necessário. Estou dizendo caso você tenha interesse em aprofundar isso mais para fins acadêmicos, mas o importante é ter ciência de que tem um rigor científico na consolidação do projeto. Pode avançar o slide. Bom, chegamos ao primeiro produto, é aquilo que realmente interessa para nós professores, né? Tá, você falou, explicou do processo histórico, explicou a metodologia, mas eu quero saber como eu vou usar esses dados. O primeiro são os infográficos. É o primeiro produto que eu acredito que seja interessante para nós, porque ele traz as informações dessa variação de uso das terras ao longo dos anos, sobretudo de 85 até 2019, a partir de uma imagem que você pode compartilhar com o seu aluno. Você pode mandar para o aluno a dimensão do Brasil, você pode mandar também por bioma, quero trabalhar só com Pantanal, só com Caatinga. Então, você tem essa dimensão para trabalhar com o aluno a partir de infográfico.
Não vou adentrar muito, isso aqui vou deixar para você explorar a plataforma depois. Você vai acessar o www.mapbiomas.org. Feito isso, você vai rolar a página até mais ou menos metade da página e vai aparecer essa imagem que está na tela para você, os infográficos. Clica, faz o download, analisa esse material e aí você compartilha com o aluno, elabora a atividade da forma que você achar necessário, tudo bem? Obviamente, caso de dúvidas, caso você queira trabalhar com alguma coisa e necessite de apoio, estamos aqui à disposição, né, dentro das nossas potencialidades e limitações, a gente está aqui para ajudar vocês no que for preciso, tá? Pode passar o slide. A plataforma, eu acredito que esse seja o ponto-chave. Então, antes de entrar na plataforma em si, eu quero pedir desculpa para vocês por um fato. Dadas as condições, né, de estar remoto e etc., eu queria fazer isso de uma forma mais prática. Seria interessante que vocês fizessem o manuseio da plataforma durante a explicação. Isso não vai ser possível. Então, eu fiz alguns prints da tela para mostrar para vocês quais são as ferramentas possíveis. Depois, né, encerrada a nossa fala, aí você vai entrar na plataforma, lembro do professor da universidade falando, depois você vai brincar com o sistema para você aprender e, de fato, extrair aquilo que você precisa, tá? Então, por isso, justificando essa dificuldade de interação com vocês nesse momento. Para acessar a plataforma, você vai acessar o site do MapBiomas, é o www.mapbiomas.org, vai rolar até a metade da página, e aí você vai clicar em Acesse a plataforma. Passa para mim, por favor, Jefferson, como se fosse cliquei, acesse a plataforma, e inicialmente ele mostra essa nota de precaução. Quando você clicar Acesse a plataforma, ele vai entrar na plataforma do MapBiomas. Vamos fazer, clica, acesse a plataforma, altera para mim, Jefferson. Isso, obrigado. Pessoal, então é isso. Aqui eu estou dentro da plataforma MapBiomas. Inicialmente, ele mostra para você a classificação do uso das terras para o ano de 2019. Eu vou colocar para vocês um quadradinho vermelho aqui na tela agora. Ó. Obrigado. Esse quadradinho vermelho está indicando a barra da variação anual. O que é isso? Aqui você consegue trocar o ano. Então, você está em 2019, você vai reduzindo, você chega até o ano de 1985. Então, aqui você troca o ano. Veja só que você tem essa possibilidade de analisar o uso das terras a partir dessa variação temporal. O próximo é o idioma. Tá vendo? Caso apareça para você a plataforma em inglês, aqui você consegue alterar o idioma. Inclusive, depende se você for fazer um trabalho integrado com a professora de inglês, você pode alterar também as informações para criar novas possibilidades junto com o trabalho integrado. O próximo é o zoom. A partir do zoom, você consegue aumentar ou diminuir essa tela. Tá? Isso também funciona com a gente chama scroll do mouse ali, ou aquela bolinha do mouse, isso também vai funcionar, você vai rolar para frente, ele vai aproximar, para trás ele vai afastar, enfim, você tem essa dimensão para onde você quer trabalhar. O próximo é a seleção diária. Essa seleção diária faz o quê? Você vai fazer um quadrado no mapa e ele vai dar o zoom exatamente para o quadrado que você acusou. Então, isso facilita também na hora de aproximar para determinada porção do território brasileiro. O próximo, muito importante também, informação do ponto. Como você pode utilizar essa informação do ponto? Veja só, você observou o mapa do Brasil em 2019. Depois você puxou a barrinha para o lado e você foi, por exemplo, para 1985. E daí você falou, nossa, aqui mudou muito. Era uma área florestal, agora aparentemente é uma área de ocupação agropecuária. Eu quero conhecer um pouco mais desse ponto. Você clica nessa informação do ponto, clica lá no ponto que você quer, e ele vai dizer para você qual bacia hidrográfica está aquele ponto, qual município está aquele ponto, qual bioma ele pertence.
Isso funciona principalmente porque na hora de você apresentar esse mapa para o aluno, você não precisa apresentar isso a nível de Brasil. Você apresenta o mapa, por exemplo, como você está visualizando na tela, e você puxa um quadradinho ali e diz, ó, vou falar especificamente dessa área. Então, você ganha possibilidades na medida em que você identifica essas alterações em determinado ponto. Por isso, essa ferramenta é bastante importante. A próxima ferramenta, ela é opacidade, é denominada opacidade. O que ela vai fazer? Ela vai aumentar ou diminuir a intensidade de cor do seu mapa. Aí é importante a gente detalhar uma situação. Você consegue mudar a cor do mapa? Não. Por que você não consegue mudar a cor do mapa? Porque o uso das terras, existe uma convenção já para essas cores, né? Então, o Map Bioma segue essa convenção e já tem uma legenda pré-definida. Inclusive, essa legenda, depois ela pode ser adaptada. Você pode colocar essas cores no Word, você pode colocar essas cores no Excel, você pode colocar essas cores em SIG, como, por exemplo, o QGIS, que é um SIG gratuito que você pode utilizar para trabalhar com os mapas. O Map Biomas, inclusive, ele tem um plugin que ele é adaptado ao QGIS, você pode abrir os dados do Map Biomas dentro do QGIS, tá? Caso você tenha interesse, facilidade de trabalhar diretamente com SIG, você pode trabalhar lá. Caso você não tenha essa facilidade com SIG, você vai trabalhar aqui direto da plataforma, porque ela é de fácil manuseio, você vai perceber isso na medida em que eu continuar a fala aqui. Então, a opacidade, ela vai permitir que você altere a intensidade da cor. Você não altera a cor. Então, aqui você vai deixar esse verde mais claro, esse verde mais escuro, na medida em que você vai criando uma espécie de transparência para esse mapa. Se você reduzir a opacidade a 0, você só vai ver a imagem do fundo, tá? Pode avançar, porque o próximo que eu quero falar agora, a próxima ferramenta, é denominada camadas. O que são camadas? São os recortes territoriais que você vai colocar em cima do teu mapa. Nesse momento da visualização, você está vendo apenas o uso das terras, ou seja, o pixel classificado, o mapa de uso das terras. Se você clicar em camadas, e você pode colocar, por exemplo, o recorte dos municípios, o recorte dos biomas, o recorte das bacias hidrográficas, e aí você tem dimensões para trabalhar com o aluno. Por exemplo, se você colocar a dimensão das bacias hidrográficas, você vai perceber que a bacia amazônica está quase toda classificada como floresta, né? Que a parte da região centro-oeste vai ter parte classificada como agricultura, parte classificada como área natural não florestal, então você tem possibilidades de abordar isso a partir de recortes espaciais diferentes. E nessa primeira tela, a última ferramenta é o mapa base, né? Qual é a base de dados que você está colocando, está sobrepondo o seu mapa. Veja que o que aparece em cinza, né? Aqui principalmente na costa oeste do território brasileiro, é esse mapa base, né? Então, nessa visualização, está mostrando o relevo. Você até consegue perceber a parte mais elevada ali da Cordilheira dos Andes, etc. Então, esse mapa base você pode alterar. Você pode colocar a imagem de satélite, você pode colocar um Google Street View, né, as ruas, né, você consegue colocar. Então, tem vários mapas base que você pode substituir a partir dessa tela inicial. Esses botões que aparecem para você aí no canto direito, né, são os botões iniciais para você fazer algum tipo de trabalho na hora de separar os seus dados. Agora, o recorte, avança o slide para mim, por favor. O recorte que você vai utilizar, ele vai aparecer no seu canto esquerdo, tá? Então, esse recorte, você vai utilizar essa coluna aí, essa barra de ferramentas, para definir onde você quer trabalhar. E aí você tem duas possibilidades. Uma é trabalhar com recorte territorial. Quero trabalhar com o país, quero trabalhar com o estado, com o município, com o bioma ou com a bacia hidrográfica. Outro, que também é muito possível e muito interessante, dado aquilo que está posto no nosso referencial, é trabalhar com recorte fundiário. Trabalhar com quilombo, trabalhar com assentamento, trabalhar com uma área de uso sustentável, uma área de preservação permanente, etc. Percebam aqui, você tem várias possibilidades de recortes territoriais, tá? Então, isso é muito importante. Você tem ganhos aqui na hora de escolher com o que você quer trabalhar.
Nessa mesma barra, você tem estatísticas na parte inferior. Esse botão estatísticas, ele vai calcular a estatística do recorte territorial que você definiu. Se você colocar ali que você vai trabalhar com Mato Grosso do Sul, quando você clicar em estatística, ele vai trazer todas as alterações de uso da terra de 85 a 2019 para o estado de Mato Grosso do Sul. Por isso, é muito importante ter o professor precisa ter essa sensibilidade na hora de buscar mostrar esses dados para o aluno. Porque ele é muito legal, traz dados, mas se você colocar os dados de uma forma aleatória, provavelmente o aluno não vai entender. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais eficiente agora no próximo slide. Isso, obrigado, Jefferson. Pessoal, é o seguinte, o projeto MAP Biomas, ele é dividido em classe. Então, o que são essas classes? Como ele está utilizando, como que o espaço, né, ele está sendo utilizado. Qual é a cobertura da terra naquela porção do espaço. E essas classes, elas são divididas em níveis. Então, você tem nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Um nível sendo submetido ao outro. Dentro do nível 1, nós temos 6 classes. Floresta, formação natural não florestal, agropecuária, área não vegetada, corpos d'água e não observado. Esse não observado é aquele pixel que não conseguiu ser caracterizado pelo algoritmo. Pouco. Você vai ver isso em alguns pedaços do mapa. Para determinado bioma, isso é quase inexistente, tá? Dentro dessas 6 classes, você pode ter subdivisões. Por exemplo, dentro do nível 1, floresta, eu posso ter uma divisão entre floresta natural e floresta plantada. Então, aquilo que é natural e aquilo que faz, de certa forma, parte da silvicultura. Dessa mesma forma, você vai ter para agropecuária, onde ele vai dividir o que é agricultura e o que é pecuária. Aí você avança, por exemplo, o nível 3, onde você tem dentro da agricultura a diferença entre soja e milho. Tá? Então, você vai avançando nesses níveis na medida em que você vai dando qualidades mais específicas para aquele pixel. Eu, particularmente, acredito que o trabalho com o nível 1, talvez até o nível 2, é suficiente para a nossa aplicação com o aluno, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Não precisa mais do que isso. Caso você queira, a dica que eu dou para você é diminuir o recorte territorial. Porque se você trabalhar com nível 4 a nível de Brasil, provavelmente o aluno não vai visualizar a classe que você quer mostrar. Então, você reduz o recorte territorial, por exemplo, trabalha só com um pedaço, uma porção ali do município de Campo Grande, e aí você pode trabalhar com nível 4. Caso você amplie o recorte territorial, aumente essa escala de análise, eu recomendo que você trabalhe com o nível 1, no máximo até o nível 2. Então, você que vai definir até onde você quer avançar com o seu aluno. Pode passar o slide? Esse mapa que eu coloco na tela para vocês já é uma aplicação do recorte territorial que eu falei. Lá eu defini recorte territorial, município, e escolhi o município de Jaraguari. E aí vem a nova possibilidade de abordagem da plataforma. Note que o quadrado vermelho aparece em uso natural e antrópico. Ou seja, eu não estou trabalhando aqui com classes separadas. Eu coloquei, simplesmente eu pedi para ele disse para o mapa, eu quero saber o que é uso natural e o que é caracterizado como área de uso antrópico. Então, o espaço urbano, a área de agropecuária, agricultura, pecuária, etc. Ele vai agrupar tudo na mesma classe. Isso é importante, por exemplo, você levar o aluno a perceber a redução das áreas de cobertura natural. E isso é visível no mapa. Então, é uma possibilidade também de exploração da plataforma. Pode passar o slide. Aqui eu já trago uma visualização do mesmo recorte espacial, né, mesmo recorte territorial, que é o município de Jaraguari, só que aqui com classes. E aqui você começa a perceber que a visualização do mapa, ela já se torna algo mais complexo para o aluno. Então, dependendo aonde você quer chegar com o aluno, você vai dizer para a plataforma quais são as classes que ela tem que inserir.
E aí você começa a colocar algumas discussões. Ó. Veja só, se você analisar esses dois mapas na parte mais oeste ali, você vai perceber que em 1985, esse mapa da esquerda, você tinha áreas de agricultura e você tinha áreas de cobertura florestal. Essa mesma área, lá em 2019, já começam a surgir algumas lavouras temporárias. Aqui na porção sudeste do estado, do município, desculpa, né, município de Jaraguari, você tem a predominância das áreas de agricultura e das áreas de formação savânica, e que em 2019 vão ser ocupadas por áreas de florestas plantadas, ou seja, silvicultura. Então você começa a buscar essas explicações de alteração da paisagem, né, como que a paisagem se comportava, como ela estava caracterizada lá em 1985, como ela está caracterizada aqui em 2019, e obviamente você vai buscar fatos, né, fenômenos que explicam essa alteração, como por exemplo, dessa ocupação das áreas de florestas plantadas, que uma fazenda, uma empresa fazenda, que iniciou atividades ali em duas grandes áreas rurais, né, Fazenda Perdiz e Fazenda Nazaré, na região de Jaraguari, onde foram aproximadamente 4 mil hectares de terras que hoje são destinados à plantação de mais de 5 milhões de mudas de eucalipto para abastecimento da indústria de papel e celulose. Então, você vai buscando essas informações para explicar essas alterações no uso das terras naquele recorte territorial que você definiu. Então, basicamente, aqui você consegue gerar o mapa para explicar espacialmente a dimensão daquilo que você quer trabalhar. Você produz o mapa para explicar aquilo que você precisa. Tá? Pode avançar o slide. Como eu falei aquela hora da estatística, então cabe mostrar para vocês como que isso está posto na plataforma. Quando você clica em estatística, ele abre essa tabela para vocês. Eu estou mostrando aqui 3 colunas. Classe, o ano de 1985 e o ano de 2019. Eu fiz um recorte para mostrar isso para vocês. Mas quando você pedir estatística, ele vai te mostrar ano a ano, desde 1985 até 2019. Então, olha a riqueza de dados que o MAP Biomas gera para você gratuitamente. E aí você vai, obviamente, construir a sua análise da forma que você achar melhor. Por exemplo, você vai analisar que a classe floresta, ela passava de 88 mil hectares em 1985. E essa classe vai ser reduzida para aproximadamente 69 mil hectares em 2019. Por outro lado, você vai perceber que a agropecuária saiu de 199 mil hectares e passa para 218 mil hectares. Então, esse tipo de análise você vai começar a colocar com o aluno. Olha, veja que a floresta diminuiu e a agropecuária aumentou. Então, você começa a ter possibilidades para discussão. Olha a área não vegetada, basicamente espaço urbano. Você tinha 220 hectares e agora você tem 321 hectares. Então, você consegue correlacionar, por exemplo, esses dados com crescimento populacional, com expansão da malha urbana, né? Ou para onde o tecido urbano está se desenvolvendo. Então, você vai ganhando possibilidades a partir dessas estatísticas. E aí, quando você correlaciona com o dado geral, lembra? São mais de 4 mil, aproximadamente 4 mil hectares destinados para a produção de silvicultura, né, para abastecimento da indústria de papel e celulose. Nesse caso aí, você vai perceber que só o espaço delimitado para a silvicultura, ele é maior do que o espaço urbano. Tá? O ganho que se teve para a silvicultura, ele é maior do que o trecho recortado de floresta. Então, você começa a associar essas substituições, essas alterações de uso em função, né, da variação temporal, como estava em 85, como está em 2019. Lembrando, possibilidades. Como explorar isso, você tem total liberdade. Pode avançar? Quase no final, né? Não se cansem, não se zanguem comigo, por favor. Além de todos os dados de uso das terras que a plataforma MAP Biomas vai oferecer para vocês, existem outras plataformas associadas ao grupo. Dados de queimadas, dados de
desmatamento, e essa plataforma GeoCovid, né, que é organizada pelo MAP Biomas, que possibilita você trabalhar também com geografia da saúde. Então, a partir do GeoCovid, você tem a espacialização dos dados da Covid, você consegue gerar mapas, você tem gráficos de como está a situação da Covid no Brasil ou em outros recortes territoriais, porque você pode dizer, não, eu quero saber como está a Covid só em Campo Grande. Então, ele vai espacializar isso seguindo o recorte territorial de Campo Grande. Você pode gerar esses dados, colocar esses dados de uma forma organizada lá no seu caderno de atividades e mandar para o teu aluno, ou mandar via WhatsApp, mandar Facebook, não sei qual ferramenta você está adotando na escola, mas você tem a possibilidade aqui da aquisição desses dados. Pode passar o slide? Cheguei aqui. Retorna um, por favor. Chegamos aqui à síntese do que eu tentei trazer para vocês hoje, espero ter conseguido. O MAP Biomas é um projeto gratuito, então desde que você cite a fonte, você pode utilizar as informações sem problemas. Para fins didáticos, se torna uma ferramenta muito útil com grande potencial. A plataforma é de fácil manuseio. Novamente, eu peço desculpas por não fazer essa interação prática com vocês, mas as situações, né, à distância, não permitiriam isso com qualidade. Então, eu vou deixar isso para que vocês façam a exploração e explorem isso, né, livremente na casa de vocês. E caso vocês tenham dúvida, estou aqui para ajudar no que for preciso. Com dados de uso das terras, em diversas escalas, ou seja, você vai acessar a plataforma, você pode, essas escalas que eu quero dizer, seria mais no sentido de recorte territorial. Posso trabalhar com Campo Grande, posso trabalhar com Mato Grosso do Sul, posso trabalhar com Brasil. E se eu quiser trabalhar algo mais, com mais detalhes, eu posso trabalhar, por exemplo, só com um quilombo, ou só com um parte de um município, né? Por exemplo, com o espaço urbano de Campo Grande, enfim, você consegue adaptar isso na sua necessidade. A plataforma permite que você cruze essas informações, né? Porque ela permite que você tire ali na opacidade o mapa classificado e deixe, por exemplo, só uma imagem de satélite. Ela permite que você faça alteração temporal. Então, você consegue cruzar essas informações pedindo essas análises para o aluno. E auxilia, obviamente, no desenvolvimento do raciocínio geográfico, visto que a partir desses dados você pode fazer analogia, você pode fazer diferenciação, você pode trabalhar com conexão e ordem. Então, você tem várias possibilidades a partir do MAP Biomas para o desenvolvimento do raciocínio geográfico. Bom, experimentem a plataforma, acessem a plataforma, tentem gerar esses dados, tá? Lembrando, né, acho que eu talvez não falei, como que você salva o mapa? Você gerou bonitinho, você tem que salvar. É um trabalho qualitativo, então você tira um print, faz o recorte, coloca no caderno, faz ali círculos em volta, dizendo, ó, aqui eu quero que vocês percebam isso. É um trabalho mais qualitativo mesmo, por isso que é de fácil manuseio, não tem problema, não tem que ficar exportando, importando, nada. Ali mesmo você faz aquilo que você precisa, tá? Espero ter sido claro nessa fala. Novamente, coloco à disposição a toda a equipe de geografia, caso vocês queiram trocar mais experiências quanto a essa plataforma. E agora eu vou repassar a palavra para o meu amigo professor Rafael Bastazini, que vai fazer uma transposição didática. Como utilizar a plataforma MAP Biomas dentro das possibilidades do nosso referencial. Obrigado, fiquem bem. Espero vê-los todos em breve com vacina. Obrigado. Bom, pessoal, voltei. Depois dessa aula de cartografia do Rafa, né? É preciso acalmar os ânimos. Eu também não tenho domínio sobre ferramentas de cartografia e mesmo assim, sem o auxílio dele, eu criei algumas possibilidades para apresentar para vocês. E isso é uma prova de que alguém que é leigo em relação à cartografia científica também consegue produzir alguns produtos a partir da ferramenta que o Rafa apresentou. Pode passar, por favor, o próximo slide. Aqui
a gente selecionou alguns conhecimentos específicos e algumas habilidades que poderiam ser abordadas a partir da utilização dessa ferramenta. No próximo slide, já pode passar, eu vou mostrar um exemplo prático disso. Vamos avançando, por favor, pode ir para o próximo. Acho que a primeira possibilidade da gente utilizar aquela ferramenta, o Map Biomas, é para localização. Então, abaixo aí a gente tem um mapa com o rigor cartesiano, com o rigor científico, esse de Campo Grande e do perímetro urbano, que inclusive foi o Rafa que fez. Então, um mapa formal, né, um mapa acadêmico. E do outro lado, por meio de prints da tela do computador, eu fiz essa apresentaçãozinha que leva em consideração a escala geográfica também, porque não tem a escala cartográfica presente, da representação. Então, assim, a localização acho que é o primeiro ponto. É possível localizar o Brasil, os estados, o município e, inclusive, o tecido urbano, né? No caso, eu peguei o estado do Mato Grosso do Sul, o município de Campo Grande e o tecido urbano de Campo Grande. Aí, as legendas, como você fez? A legenda eu fui na cor, lá eles têm também uma possibilidade que eles te dão a cor, depois é só explorando e brincando lá, que eu fiz isso sozinho também e eu cheguei. E aí você pega essas cores, coloca na classe que você utilizou. Eu utilizei todas nesses exemplos que eu vou mostrar para vocês, nível 1. Eu não parti para questões mais complexas. E aí eu peguei e joguei no Excel. Então, coloquei a legenda e coloquei a cor. Coloquei a legenda e coloquei a cor e mandei para o slide. Então, fica, até do ponto de vista da apreensão do aluno, fica muito melhor do que um mapa com rigor cartesiano. E lembre-se, quando a gente retoma lá o nosso referencial curricular, tanto circunstancial como o outro, está falando que a cartografia não deve ser apenas aquela cartografia científica. Outras possibilidades devem ser adotadas em sala de aula e esse exemplo acho que é o mais básico, o mais inicial. No próximo slide, vamos ver como que a gente pode, de fato, agora, associar a ferramenta com a análise da paisagem. Aqui uma atividade para 7º ano, levando em consideração o processo de industrialização brasileira. Fui lá na parte, no recorte do tecido urbano de Campo Grande, coloquei infraestrutura urbana, florestas, agropecuária, enfim, coloquei as classes que eu queria, fiz o regresso lá para 1985. Aí saiu essa imagem à minha esquerda e a de vocês também. Depois peguei o mesmo recorte territorial com a mesma classe, com as mesmas legendas lá, joguei para o ano de 2019. Me mostrou, portanto, comparando essas duas imagens, a ampliação do tecido urbano de Campo Grande. A partir da comparação dessas imagens, a gente já tem uma série de elementos para trabalhar com os nossos alunos. Mas como o foco aqui é a análise da paisagem, eu peguei uma fotografia que a gente tem disponível também no Arca, e também a gente tem esse material, caso vocês queiram, é só solicitar. Peguei uma fotografia de 1984, que está ali, é um ano anterior à imagem, do Guanandizão. E fui lá no Google Earth e vi o mesmo recorte, o Guanandizão, no ano de 2021. Então, a gente consegue, a partir dessas duas imagens, analisar a paisagem, sobretudo a partir daqueles pressupostos teóricos que eu apresentei para vocês, levando em consideração, por exemplo, até aquilo que o professor Milton Santos vai chamar de permanências e mudanças. O que permaneceu, o que mudou, o que a primeira paisagem
de 1984, ela reproduzia, ela tinha por trás dela ocupação irregular, ali era conhecido como Sapolândia. Então, todo o conhecimento que a gente tem enquanto professor e pesquisador, professor sempre vai ser um eterno estudioso, né? A gente tem que ir atrás das informações. Então, a gente começa a apresentar e debater com os alunos. Então, a gente consegue, por meio da ferramenta e agregando outros conhecimentos, fazer uma atividade comparativa da análise da paisagem, levando em consideração, sobretudo, não somente as formas espaciais, mas as práticas também que estavam presentes em momentos distintos. Então, no ano de 1984, a gente tinha determinadas práticas que ocorriam ali, e no ano de 2021 a gente vai ter outras. Esse é um exemplo básico da utilização do Map Biomas para a gente poder analisar a paisagem. No próximo slide, e é o terceiro exemplo que eu trago para vocês, uma atividade para o sexto ano, levando em consideração o trabalho e a transformação no espaço geográfico, enquanto conhecimentos específicos, na escala do estado, né? Então, a gente sai da escala do município, da escala local, e vai para uma escala mais regional, da escala do estado do Mato Grosso do Sul. Mesmo esquema, printei a tela, coloquei as classes que eu queria, pastagem, agricultura, infraestrutura e corpos d'água. Só queria representar isso. E fiz um círculo mostrando a intensidade da agricultura na região de Dourados. Beleza. Essa agricultura na região de Dourados, e aí a gente tem o nosso conhecimento, mais uma vez eu reforço, a gente tem sempre que estudar, a gente sabe ou conhece minimamente o processo de modernização das atividades agropecuárias que vai ter início lá na década de 60 e que influenciou, sobretudo por meio de políticas estatais, políticas creditícias, influenciou no processo de urbanização, porque expropriou uma série de pequenos proprietários rurais e concentrou, em grande medida, as terras na mão de poucas pessoas. Esse processo de modernização ele vai se intensificar lá nos anos 70, 80 e se consolida e se torna, inclusive, transnacional com a chegada de várias empresas nessa região, para explorar, sobretudo, a produção de soja, milho e canas, commodities, né? E aí a gente tem, então, uma noção desse processo, sabe quais são as características e a gente apresenta uma imagem que exemplifique essa agricultura modernizada voltada para o exterior. No caso, a imagem à esquerda, as colheitadeiras numa plantação de soja. Por outro lado, analisando essa paisagem, que vai, inclusive, associando com a teoria que eu apresentei para vocês, vai se relacionar com as paisagens de poder, a gente faz uma contraposição. Porque no mesmo espaço em que há esses processos e materializados nas formas hegemônicas, na agricultura mecanizada voltada para o comércio externo, a gente vai ter também as paisagens excluídas. No caso, à direita, essa é uma fotografia que eu tirei num trabalho de campo, as áreas de retomada indígena. Então, se por um lado a gente vai ter geração de divisas, geração de emprego, desenvolvimento de tecnologia, por outro lado, também, ela é representativa a partir de uma interpretação, no caso é a minha interpretação, cada professor vai ter a sua, mas ela é representativa também da derrubada da vegetação original, do uso intensivo de adubos químicos, do uso de agrotóxicos, dos conflitos pela terra, dos assassinatos, da violência física e simbólica em relação aos indígenas naquela porção do nosso estado. Então, percebam, o Map Biomas, ele é a base, ele mostra para mim o uso, a ocupação, o que eu quero saber daquele território. A partir disso, com o nosso conhecimento, a gente vem agregando outros elementos para a gente explicar processos, eventos, fenômenos, e aí eu peço desculpas, mas a minha criatividade ela é limitada, eu pensei apenas nesses 3 exemplos. Mas vocês têm autonomia para utilizar essa ferramenta para o que vocês bem entenderem. Inclusive, para sair, eu dei os exemplos de Campo Grande,
e do estado do Mato Grosso do Sul, para sair dessa escala, ir para a escala nacional, ir para a região Nordeste, para a região Sudeste, enfim, as possibilidades são múltiplas. E reafirmo mais uma vez, é simples de mexer, é na base do print, você não precisa ter aquele conhecimento, por exemplo, que o Rafael tem de cartografia. Um professor normal, sem nenhuma habilidade extraterrestre como a dele, consegue fazer ou utilizar essa plataforma, e eu acho que isso é o mais importante para nós, né? Não adianta a gente trazer aqui coisas muito complexas que vão demandar tempo, sobretudo nesse momento que nós temos de pandemia e que o trabalho docente vem sendo intensificado e sobretudo, com condições precárias, né? Basicamente era isso, pessoal. Agora, nos agradecimentos, eu vou passar para a Ana, para ela fazer a fala final com vocês. De maneira geral, eu agradeço a atenção até agora. E aí, gente, gostaram? Então, esses meninos são lindos, né? Ah, que beleza. Viu que a minha parte ficou fácil, né? É só eu introduzir e fechar, né? Que beleza. Então, olha que maravilha. É uma plataforma, né? Então, a gente tem que lembrar que é possível nós utilizarmos nesse período remoto, mas a gente não vai viver sempre assim, se Deus quiser, né? Que essa vacina chegue, que a gente consiga compreender esse momento que nós estamos vivendo e fazer aquilo aquilo que é possível dentro daquilo que nós temos, tá bom? Não fiquem aí tão angustiados, que eu sei que vocês estão, que não tem o retorno das crianças como vocês gostariam, né? Que a maior parte da comunicação, eu sei que é por meio dos cadernos, né? Dessas atividades todas. Vamos entender o momento, compreender, por mais que você já compreenda, eu sei que vocês trabalham feito doidos, né? Mas lembre-se, tem algumas coisas que a gente não pode esquecer, né? As atividades que vocês fazem, lembre-se sempre de referenciar, né? Então, a gente tem aquele canalzinho nosso, lembram, né, de comunicação, que é o nosso e-mail, né, geografia.cg@gmail.com, que vocês podem solicitar ajuda, auxílio, né, contribuições, nós estamos lá para isso. No Geo Morena, continuam as atividades, lá tem várias atividades disponíveis que vocês podem utilizar como atividades complementares. Lá também tem um canalzinho, se vocês tiverem alguma pergunta para falar com a gente. E como a gente está trabalhando de forma remota, eu vou deixar o meu número, tá? Então, está faltando um 9 ali, né? Mas a gente esqueceu de botar um 9, tá? São 3 9s, né? 99911 9932. Essa não pode pedir dinheiro. Então, eu estou disponível, vocês podem mandar o WhatsApp, tá bom? O WhatsApp pode ligar para mim, que aí eu atendo, a gente faz esse controle, precisa pelo menos de um telefone para a gente estreitar as nossas relações, né? Tá bom? Uma outra coisa que eu vou lembrar vocês, não esqueçam de registrar tudo que vocês fazem, tá? Tudo que vocês fazem com os alunos, vocês registrem. Isso é uma forma de garantir bastante o trabalho que vocês desenvolvem na escola. Então, e uma outra coisa, não esqueça daqueles planejamentos, tá? Que é uma outra coisa que o povo enche nossa paciência, não é assim? Mas a gente não consegue fazer sem planejamento mesmo, né? Então, eu sei que vocês planejam, né? Organizam sempre tudo, né? E saudade de vocês, saudade de aglomerar, né? De abraçar vocês, de conversar pessoalmente, mas estamos num período muito crítico, né? Não é fácil esse período. Então, fiquem bem, se cuidem, né? Fiquem em casa, né? Saiam o mínimo possível até todo esse negócio terminar, tá? Espero vê-los em breve, todos vacinados, né? Todos vacinados, tá bom? Um beijo a todos, muito obrigada e fiquem bem, tá bom?